Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula de História sobre a Ditadura Civil-Militar. Na aula passada, que foi a aula 4, nós falamos a respeito da parte econômica da ditadura militar, tá? E agora, nessa aula, nós iremos falar sobre a abertura política. O que é abertura política? Pense comigo, a ditadura ela é um regime fechado, né? Então, para ela acabar, ela vai ter que abrir a política, vai ter que ser uma política aberta, tá? Então, a abertura política, ela brasileira na época da ditadura, ela vai ser um processo. Ela vai se dar aos poucos, bem aos pouquinhos, porque os militares, é claro, eles não queriam largar o osso. Eles não queriam sair do poder. Então, o livro de vocês até fala que o processo de abertura se deu de maneira irregular. Mas eu não diria que de maneira irregular, eu diria que de maneira confusa, porque uma hora eles demonstravam que estavam abrindo mesmo a política, outra hora eles fechavam então, completamente a política, tomavam atitudes extremamente repressoras, então foi algo muito confuso o nosso processo de abertura. O fato é que os militares começaram a ficar com medo de perder o poder no ano de 1974, tá? Aqui no livro de vocês, ó, nas eleições de 1974. Porque o que aconteceu nessas eleições? Nessas eleições, o MDB, que é o partido de oposição, que apesar de ser uma oposição moderada, ainda assim era uma oposição, esse partido ele vai ganhar vários cargos políticos. Os candidatos desse partido, os candidatos do MDB, vai ganhar nas urnas, né? O povo vai escolher candidatos do MDB para serem deputados, senadores, etc. Desses cargos menores que era o que se podia votar. Então os militares vão falar, meu Deus, a galera está votando no MDB, nós não somos mais autoridade, tanto assim como nós pensávamos, o MDB está ganhando espaço, eles ficam desesperados. Então, o que acontece? Até no ano seguinte, eles aumentam bastante a repressão. Em 1975, acontece um dos casos de morte mais famosos da ditadura civil-militar. Eu falei para vocês em alguma aula sobre o Edson Luiz, mas o caso do jornalista Vladimir Herzog também é um caso muito famoso, porque a foto do Vladimir Herzog rodou o mundo, porque foi claramente montado aquele suicídio que eles disseram que aconteceu. O Vladimir Herzog foi um jornalista que foi chamado para a sede do centro de operações, lá onde a gente fazia os interrogatórios. Ele foi chamado para ser interrogado, só que acabou que durante o interrogatório ele foi torturado e acabou sendo morto pelos militares. E aí os militares não queriam dar repercussão para isso, né? Não queriam dizer que eles fizeram isso e acabaram forjando uma cena de suicídio, onde Vladimir Herzog está com uma corda no pescoço, se pendurando a uma altura super pequena, que não tem como se suicidar dali, tá? Se vocês jogarem na internet, vocês conseguem ver a foto que é claramente forjada. Então, a partir daí a gente vê que os militares eles estão muito repressivos. Apesar de eles estarem tentando esconder, né, o que eles fizeram, eles ainda assim mataram o jornalista. Também houve a morte do metalúrgico Manuel Fiel Filho, que foi também uma morte que ocorreu dentro do centro de operações, lá o local onde eles faziam o interrogatório. Então, isso mostra o quanto o regime estava repressivo, e isso também vai mostrar para a população o quanto a ditadura não prestava mesmo, o quanto era um regime super repressor. A população vai começar a abrir os olhos mais e mais e mais, tá? Após essa morte, esse assassinato do Vladimir Herzog e do Manuel Fiel Filho, nós vamos ver que a ditadura vai começar a querer se organizar para ela mesma fazer a abertura política, para eles mesmos, os militares mesmos, entregarem o poder. Eu vou pular essa parte aqui do livro de vocês, porque com calma vocês conseguem ler em casa, porque nessa parte aqui vai falar sobre o caso do Vladimir Herzog, vai falar mais especificamente sobre como foi o enterro dele, a missa de sétimo dia, que foi uma comoção nacional e etc. Eu vou pular para a parte da abertura política, vamos ver como foi as atitudes dos militares para entregar esse poder de volta aos civis, para voltar à democracia. Tá? Só colocar na página, porque essa parte da abertura política já corresponde a outro capítulo, que é o capítulo
Deixa eu ver qual é ele. É o capítulo 7, que é o Brasil na atualidade, tá? Mas eu vou incluir nessa aula, senão vai ficar muito pequenininho. Bom, então a abertura política começa, eu diria, no ano de 1978. Aí você pode me perguntar, tia, mas e o ano de 74 que a senhora falou das eleições? Pois é, o ano de 74 foi o ano que os militares começaram a temer, né? Eles perderiam o poder. Mas o ano que eles começaram a, de fato, querer abrir a política, entregar esse poder para os civis foi no ano de 78, porque nesse ano, sabe o que eles fazem? Eles acabam com os atos institucionais, eles revogam todos os atos institucionais. São aqueles decretos em que eles proibiam diversas coisas, proibiam a existência de partidos. Aquele AI-5, que foi o mais famoso também foi revogado. Então, o ano de 78 é muito marcante porque os atos institucionais, eles são eliminados da nossa história, eles deixam de ser um empecilho para a volta da democracia, tá? Eles dão mais liberdade, dão um respiro para a população. Porém, ao mesmo tempo em que o Geisel, que era o presidente da época, acaba com os atos institucionais, ele também institui o pacote de abril. O pacote de abril é um retrocesso no processo de abertura, é uma volta para trás, é um passo para trás. O ato institucional é um ato, o fim dos atos institucionais é um passo para frente, e o pacote de abril é um passo para trás. Por quê? Aqui no livro de vocês explica direitinho. O pacote de abril, ele vai manter eleição indireta para governador, tá? Então, os governadores vão continuar sendo escolhidos de maneira indireta. Ele vai ampliar o mandato para 6 anos, ou seja, o presidente vai ficar 6 anos e não 5. E, segundo esse pacote, parte dos senadores seria escolhido diretamente pelo presidente. Então, é claro que lá no Senado, o presidente ia colocar senadores que iam ficar do lado dele em qualquer decisão. Então, se o presidente podia escolher 1/3 do Senado, já era meio caminho andado para que as decisões dele fossem aprovadas. Certo? Então, o fato dos atos institucionais acabarem e do pacote de abril ser instituído é um passo para frente e um passo para trás. É como eu falei para vocês. O processo de abertura é muito confuso. Tá? Uma hora eles fazem parecer que eles querem entregar o poder, outra hora eles voltam atrás. Então, é essa confusão. No ano de 79, no ano seguinte, já com outro presidente militar, que é o último, né? O João Batista Figueiredo, vai ser decretada a Lei da Anistia. Gente, Lei da Anistia significa Lei da Liberdade, que é quando os políticos, os presos políticos, melhor dizendo, eles vão ganhar a sua liberdade, eles vão ser aceitos de volta no Brasil. Anistia significa perdão, tá? Lei da anistia ou lei do perdão. Pode aparecer assim para você. É quando todos aqueles que eram considerados subversivos, os que foram exilados, os que foram presos, são perdoados. Só que, ao mesmo tempo que a ditadura perdoou aqueles que lutaram contra ela também perdoou os militares que praticaram torturas e que mataram pessoas na época dos interrogatórios e tudo mais. Então, a lei da anistia foi muito criticada, porque ela deu liberdade para os presos políticos, mas, ao mesmo tempo, ela deu liberdade também para os militares que mataram e torturaram diversas pessoas, certo? A partir da lei da anistia, muitas pessoas que estavam exiladas lá fora puderam voltar para o Brasil. Isso tudo no ano de 78 e 79. Aqui nessa parte já vai falar para a gente a respeito das greves e das diretas já. No final dos anos 70, início dos anos 80, o Brasil vai começar a explodir em greve de trabalhadores. Tá? Diversos trabalhadores vão para a rua, principalmente na região chamada de ABC Paulista. É nessa época que vai ganhar fama um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele vai liderar diversos protestos em relação às condições de trabalho dos trabalhadores, né? Ele era metalúrgico, trabalhava com ferro, essas coisas, então ele vai participar desses protestos no final da ditadura civil-militar. E esses protestos dos trabalhadores também vão acabar contribuindo para a crise de imagem que a ditadura tinha diante da população. Tá? Essa mobilização popular dos trabalhadores vai acabar afetando a imagem da ditadura militar.
Nos anos 80 já, entre 83 e 84, a população, muita gente foi para a rua para pedir eleições diretas, porque como vocês sabem, dentro da ditadura não há eleições diretas para presidente, né? O presidente quem escolhe ali é a cúpula militar, é votação indireta, tá? E aí a população queria voltar a eleger o seu presidente, assim como era na época do Getúlio, como era na época do Jango, do Jânio Quadros. E aí eles vão para as ruas e fazem um movimento chamado Diretas Já, para apoiar um projeto que estava circulando lá na Câmara de voto direto para escolher o presidente. Acaba que o projeto não é aprovado. As eleições de 1985 elas vão ocorrer de maneira indireta para presidente, mas eles conseguem uma vitória. Nas eleições de 85 não é eleito um militar, pelo contrário, é eleito um civil. E a gente diz que nesse momento em que nessa eleição de 85 é eleito um civil ao invés de um militar, é aí que a ditadura civil-militar chega ao fim. Porque nós não vamos ter um sexto presidente militar. Pelo contrário, nós vamos iniciar a nossa volta à democracia. E aí, já no ano de 1989, já acontece o nosso pleito eleitoral democrático, que é onde o nosso presidente Fernando Collor de Mello vai competir com o Lula e vai acabar ganhando para presidente do Brasil por votação direta nas urnas. Tá? Então, o ano de 1985 é um ano marcante, porque nele o Tancredo Neves vai ser eleito presidente do Brasil de maneira indireta, porém ele vai ser o primeiro civil em 21 anos de ditadura militar. Ok, pessoal, e por aqui nós encerramos a nossa aula assim, dos principais tópicos a respeito da ditadura. Claro que eu venho falar mais para vocês a respeito do que aconteceu após essa ditadura e a respeito de algumas coisas que eu possa não ter falado da ditadura, mas esse é assunto para a nossa próxima aula. Beijo, até a próxima.